Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Mais uma vez estamos reunidos na nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, aula do dia 8/11/2020. Nessa oportunidade continuaremos falando da vida de Moisés, destes homens que marcaram não somente a vida do judaísmo, do cristianismo, mas que marcaram a história da humanidade, que foram grandes marcos na história da humanidade, onde Deus demonstrou todo o seu poder, toda a sua glória. Deus se revela ao homem. Então realmente foram homens usados por Deus e que nós nos identificamos bastante, e esse é o convite, para que a gente abra o nosso coração, porque são ensinamentos em que extremamente atuais, onde Deus falou ao coração do povo dele e continua falando ao coração do seu povo hoje. É algo muito atual. Então esse é o convite. Hoje vamos estar falando justamente dessa questão que não é natural ao homem decaído, corresponder e responder de uma forma irrestrita a uma ordem, um chamado de Deus, porque naturalmente criamos imensas dificuldades. Na aula passada, quando nos sentimos inferiores, temos dificuldade em responder e temos facilidade em recusar ao chamado de Deus, quando olhamos para nós mesmos. Então, e não somente olhando para nós mesmos, criamos essa dificuldade, mas também quando colocamos condições, queremos definir as melhores condições para servirmos ao Senhor, e que não deixa de ser uma desculpa da nossa natureza assim decaída, mas que no Senhor e na força do seu poder temos essa condição de voltarmos a servir ao Senhor, de uma forma que o agrade, de uma forma que o glorifique, de uma forma que traga para nós, para a vida da igreja, contentamento, alegria, conforto, segurança, tudo que de certa forma as pessoas que não conhecem a Cristo buscam desesperadamente. Então, nessa busca desenfreada por segurança, conforto e felicidade, elas inventam diversas desculpas para não se lançar pela fé aos braços do Senhor. Então esse é o convite para que a gente medite nesses pontos, para que Deus venha nos fortalecer. Então, como a gente vai utilizar o capítulo 3 e 4, que os irmãos possam manter justamente nessa passagem do livro de Êxodo, capítulo 3 e 4, onde vamos estar abordando alguns pontos. Mas antes de continuar, eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças. Vamos fazer uma oração ao Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nosso Deus e eterno Pai, graças te damos. Graças, Senhor, te damos pela tua misericórdia, pela incrível oportunidade, maravilhosa oportunidade que temos, Senhor, de juntos não somente ler a tua palavra, mas termos o entendimento do teu Espírito, o quanto, Senhor, esta palavra é necessária para nossas vidas, o quanto nós precisamos, o quanto, Senhor, nós carecemos, Senhor, deste alimento diariamente em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai. Deus, tu que conhece verdadeiramente as nossas necessidades, tu, Senhor, que és verdadeiramente a nossa fonte de vida e que somente o Senhor pode suprir, meu Deus, tudo o que nós necessitamos. Pai, fala aos nossos corações. Fala, meu Deus, de uma forma que sejamos transformados, não somente, Pai, atingidos no nível do intelecto, no nível do pensamento, no nível da argumentação, Pai, mas que o Senhor fale aos nossos corações, aonde, Senhor, possamos quebrantar os nossos corações diante de Ti, nos humilharmos diante de Ti, para encontrarmos no Senhor tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, Pai. Ajuda-nos a Te servir, ajuda-nos a corresponder, meu Pai, ao Teu chamado, para a glória do Teu nome. Amém.
Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro de Êxodo, só para a gente ter a perspectiva, né, da situação de Moisés, né, desse chamado que Moisés ele recebe do Senhor de uma forma extraordinária. Assim também acontece no chamado na vida de cada um, né? No momento em que você é chamado para compor o corpo de Cristo e que dentro desse corpo você recebe vocações específicas, chamados específicos para servir dentro do corpo. E é algo maravilhoso, né? Perceber que tudo que você está fazendo, tudo que você hoje vive, pode fazer de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Diz as palavras do Senhor no capítulo 3 do livro de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se... Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, nós vamos observar que esse momento Deus chama Moisés de uma forma extraordinária, só que vamos encontrar no capítulo 3, verso 11, no próprio verso 11, a primeira desculpa de Moisés para servir ao Senhor, né? Para responder, para corresponder de uma forma irrestrita, né? Porque a palavra do Senhor ela é plena, ela não precisa de complemento, mas naturalmente resistimos, naturalmente temos dificuldades. Então ele chega e fala no verso 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E então é interessante que nesse momento Moisés ele já se encontra com uma certa idade, ele passara 40 anos no Egito, 40 anos, né, lá em Midian, na casa do seu sogro, então talvez tivesse diversas coisas ainda maltratadas, mal resolvidas no coração dele com relação ao Egito, e a primeira coisa é justamente, né, ele que saiu fugido do Egito, colocar diante de Deus: quem sou eu? Né? Então essa é uma perspectiva humana, né? Porque na realidade ele olha para si. A dificuldade em Moisés corresponder é justamente pensar que ele vai ser o libertador, né? E Deus vai tratando. Talvez Moisés, no momento em que ele estava no Egito, no momento em que ele até mata um egípcio, talvez ele pensasse que pudesse ser este libertador através dos meios bélicos, né? Através da liderança, né? Fazendo parte do palácio ali do Egito, mas Deus vai demonstrar que não é assim. Deus também não vai ignorar todo o histórico, né? Porque a Bíblia fala de uma forma clara que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é interessante que essas questões, né, do aprendizado, Moisés ter sido criado no Egito, certamente servirão como base né, da formação desse homem. No entanto, isso não vai ser o primordial, assim como Paulo mesmo falou,
Né? Interessante Paulo falando que, olha, sou hebreu de hebreu, sou da família de Benjamim. Deus iria usar todas essas questões, né, para Paulo ser o que ele foi, né? A forma como Paulo foi usado, da forma como ele foi conduzido em diversos lugares, por ter diversas cidadanias, saber diversas línguas. No entanto, Paulo nunca foi na força do seu poder próprio, ele sempre foi na força do poder de Deus. Né? Então é interessante que, nesse momento, Deus vai falar justamente no verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Ou seja, não vai ser o Moisés o libertador. Moisés vai ser o instrumento de Deus para libertar o povo. Né? Então é uma grande diferença nessa visão. E na realidade, no verso, aí vamos continuar aqui no verso 13, também diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então percebam que parece até uma resposta muito educada de Moisés, né? Quem sou eu para ir no nome do Senhor? Então você observa aqui que Deus precisa tratar com Moisés e demonstrar que na realidade ele seria apenas um instrumento, né, na mão do Senhor. Êxodo capítulo 4, vamos virar na minha Bíblia eu viro a página. No capítulo 4, ele vai dar mais algumas desculpas que vão demonstrar que Moisés temia profundamente ser ridicularizado. Né? Ele temia ridicularizar, porque ele fala no versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aí o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Verso 13. Ele, porém, respondeu, Moisés falando: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então você observe as diferentes formas que nós colocamos diante de Deus para nos desculparmos em não realizarmos a sua vontade, não correspondermos ao seu chamado, porque isso é natural do ser humano. É preciso que Deus trate conosco, é preciso que Deus traga confiança de forma que a gente entenda que não será nós, mas será justamente o Senhor que vai estar conosco. A Bíblia fala, é interessante, Jesus falando para os discípulos para não temer aquilo que eles deveriam falar, porque o Espírito Santo traria à memória tudo aquilo que o Senhor havia dito. E aí eu fico imaginando Moisés nesse chamado, né, a sarça ardente aparecendo, a sarça ardendo, mas não se queimava, e ele coloca todas estas condições, né? E quando a gente traz para a nossa vida, o que seria o escândalo da pregação? Moisés aqui ele demonstra que temia profundamente ser ridicularizado, né? Para a gente, interessante Paulo falando no capítulo 2, verso 1 ao 5, de 1 aos Coríntios, capítulo 2, né? Primeiro livro de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 5, diz assim, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus em saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu trago essa passagem porque Paulo, ele estava em Corinto e justamente havia aquela dissensão por quem era mais eloquente, quem teria mais capacidade de falar, né, quem poderia atrair mais ou atrair mais seguidores. E Paulo, ele coloca de uma forma muito clara que ele não se utilizaria, que ele não chegaria com capacidade humana, que ele não seria um pregador eloquente, mas ele nem confiado em si mesmo, mas ele confiaria no Senhor. E justamente a pregação da cruz era uma loucura, né? Uma loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E é justamente essa pregação que o Senhor designou a Paulo para que pregasse, mas não na força de Paulo, não na capacidade de Paulo, né? Porque a própria palavra é loucura, mas Paulo deveria se basear onde? No poder de Deus. Então esse era o chamado que Deus também tinha para Moisés. E é a forma como Deus foi tratando com Moisés, demonstrando que o próprio Moisés seria um instrumento e não seria, digamos, o libertador. Ele não é o próprio Cristo, ele não era o próprio Deus, ele não era o próprio anjo do Senhor. A promessa é de que o anjo do Senhor iria contigo. E a gente não pode recusar, né? Até porque a própria pregação é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Então a questão da obra, de corresponder, nunca vai estar dentro dos parâmetros humanos de argumentação. Pelo contrário, Paulo ele nem procurou fazer dessa forma, trazer argumentações persuasivas. Pelo contrário, ele se confiou no Senhor e na pregação da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas salvação para os que creem. Então ele traz justamente essa comparação com Moisés, né, que colocou diversas condições, que não era eloquente, era pesado de língua, né, as pessoas não vão crer se falassem, porque como é que iriam crer num Deus que não pudesse ver? Ou seja, diversas condições. Assim somos nós. Naturalmente temos grandes dificuldades em responder, né, e corresponder de forma irrestrita àquilo que Deus nos falou, né? Então é pela fé. E não existe um complemento, não existe alguma coisa que Deus precise acrescentar à sua palavra, né? É interessante que Moisés, antes de ser enviado, antes de receber esse chamado, ele vê algo extraordinário, né? E o que muito as pessoas buscam hoje é justamente o quê? O extraordinário. Era justamente que os gregos, né, eles queriam experiência, né? Os judeus eles queriam sinais, ou seja, e Paulo vai pregar nada disso. Ele vai pegar Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, temos que confiar na palavra de Deus, que não precisa de complemento. E nessa mesma pegada, nessa mesma ideia, eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu quero ler com vocês, porque é uma passagem que demonstra exatamente como reagimos ao chamado de Deus, né? Nos esquivando sempre de uma obediência direta. E aí diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, eu vou abrir com vocês capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Vai falar justamente sobre o jovem rico. Ó. Eis que alguém aproximando lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja que esse jovem se aproxima de Jesus Cristo não reconhecendo como Jesus é, né? Mas querendo conversar, querendo, né, diante dele um bom mestre que possa
devagar sobre as questões, né, da vida, né, do que Deus deseja. E aí Jesus já corta logo dizendo o seguinte, verso 17, respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida. E é interessante, guarda os mandamentos. Deus, ele poderia utilizar diversas outras questões, mas ele fala o seguinte, guarda os mandamentos. Ou seja, enquanto aquele jovem quer devagar acerca até as questões da vida, de como servir ao Senhor, como ele deveria servir a Deus, Deus fala para ele, Jesus fala, guarda os mandamentos. Por quê? O mandamento ele não precisa de acréscimo. Então temos uma grande dificuldade de obedecermos de uma forma irrestrita a palavra de Deus. Queremos colocar condições, mas Senhor, isso não pode ser o suficiente. É preciso que tenha mais alguma coisa, é preciso que tenha uma experiência. É interessante que durante certo período, principalmente no período lá de Calbart ele já ele tinha uma ideia de que a Bíblia era a palavra de Deus a partir do momento em que você tivesse uma experiência com essa palavra. E hoje vemos uma distorção total com os próprios teólogos liberais, que é justamente desfazer a inerrância, né? Desfazer justamente a eficácia da palavra, dizendo que a palavra de Deus talvez não seja a palavra de Deus, não é na sua totalidade, é para aquele tempo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai entender e vai ter grandes dificuldades de servir ao Senhor, porque nós mesmos vamos criar diversos obstáculos para obedecer à voz de Deus de uma forma irrestrita. Então esse jovem, ele se aproxima do Senhor, reconhecendo como mestre, mas não como Senhor. Ele quer alguma coisa, uma experiência maravilhosa, arrebatadora. E Deus fala, olha, para seguir ao Senhor, para seguir a Deus, guarda os mandamentos. Então, hoje, temos uma grande dificuldade de entender que o chamado, ele vem junto com a obediência. E a gente começa a criar diversas coisas na cabeça com relação, olha, eu não estou tão pronto desse jeito, eu não preciso obedecer a palavra desse jeito, nesse momento, quando a palavra de Deus é clara. Deus, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir, né? E assim ele fala para esse guarda os mandamentos. E aí ele vai falar o seguinte, quais... Né? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ou seja, e agora, né, diante desse questionamento, Jesus, né, esse jovem diante de Jesus, diante daquele que pode exigir de nós uma obediência irrestrita, ele chega para aquele jovem e fala o seguinte, você ainda não compreendeu, né, o que é seguir os mandamentos, não compreendeu o que é seguir a vontade de Deus, você está criando diversas condições. Eu já falei que o mandamento de Deus, se você cumprir, se você buscar, entendendo que aquilo é a palavra suficiente de Deus, a inerrante, a perfeita palavra de Deus, você cumprirás a vontade do Senhor. Mas você quer algo extraordinário, você quer algo além, você quer acrescentar, ou você diz que a palavra não é para esse momento. Então, para esses, o Senhor vai dizer o seguinte, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser o dono de muitas propriedades. Na realidade, os bens eram impedimentos. Deus fala com ele justamente porque aquilo eram impedimentos, e o que o jovem buscava em primeiro lugar eram essas coisas. Por isso que a palavra de Deus fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E estas coisas, né, o vestir, o comer,
serão acrescentadas. Então Moisés ele é chamado pelo Senhor, mas ele coloca diversas coisas. Então o que a gente precisa identificar é que naturalmente temos essa dificuldade, né? Em segundo lugar, precisamos identificar que a palavra do Senhor, que a ordem do Senhor, ela é completa. Ela não precisa de acréscimo, ela não precisa, digamos, de subterfúgios, ela não tem tempo para servir, ela não tem momento para servir, né? Então hoje a gente vive um grande dilema em diversos pontos, porque muitas pessoas falam, olha, esse pedaço da palavra era para aquela época. Meu irmão, mas se nós entendemos que a palavra é a inerrante, infalível palavra de Deus, como a Bíblia mesmo expõe, que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Então nós entendemos que essa é a palavra de Deus dada ao homem e que requer dela o quê? Toda aceitação e uma resposta imediata e restrita. Então o que impedia aquele homem naquele momento, né, para aquele jovem? Eram as riquezas. Então ele seguia os mandamentos, mas achava que deveria ter mais alguma coisa e só fica na esfera do conhecimento, na esfera da discussão, mas muito pouco na prática. É por isso que Paulo e Tiago vão justamente se somarem, né? A salvação é pela graça, mas o discípulo Tiago ele vai dizer o seguinte, mas a fé sem obras ela é morta. Tá? Então, Lucas capítulo 9, também, vamos ler rapidamente, capítulo 9, versos 57 a 62, também dá um panorama bem claro dessa dificuldade natural do ser humano, dessa dificuldade de criar obstáculos à vontade de Deus, né? E a nossa oração hoje é para que recobremos, né, como eu poderia dizer, justamente recobremos a essência da palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, e devemos orar para que o Senhor coloque essa fé em nossos corações e nos dê condições, né, de servirmos a Ele. Lucas 9, 57 a 62 vai dizer o seguinte: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É interessante que nessa passagem, vamos observar que o primeiro discípulo, ele se oferece, ele mesmo, sem chamado de Jesus, para seguir a Jesus. Ele não foi chamado. E é interessante que a resposta de Jesus já é para advertir uma pessoa que é entusiasmada e de que ele não sabe o que faz e não pode mesmo saber, né? Ninguém pode desejar isso por uma escolha própria. Ou seja, você não pode desejar seguir a Jesus ou fazer a vontade de Jesus por escolha própria. Ninguém pode chamar a si mesmo. E aí justamente existe um abismo quando aquele entusiasta se coloca diante do Senhor e quando Jesus fala para ele que os lobos têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, cria-se o quê? Um abismo. Mas a questão toda é que se somos chamados, esse abismo ele é desfeito, né? Temos acesso direto ao Pai, né? E todas as nossas questões naturais e dificuldades de servir ao Senhor, quando cremos na palavra, que ela não precisa de complemento, né? E que eu preciso, através do discipulado da palavra, obedecer e responder a esse chamado, sem criar obstáculos, Deus ele vai nos abençoar.
porque é abençoado o que crê, e o que crê é abençoado. Mas quando Jesus chama, ele mesmo que constrói essa ponte, que transpõe o abismo mais profundo, é o próprio Senhor que vai fazer. O segundo é interessante, que ele vai querer enterrar, né? Antes, Jesus chama, mas ele pede para enterrar antes o quê? O seu pai. E é interessante que ele coloque que uma lei humana o prende. Ele coloca a sua dificuldade aonde a lei humana, né? Ele coloca uma desculpa da lei humana. Ele sabe o que tem que fazer. E aí Jesus, sendo o Senhor, ele se contrapõe à lei. Não admitindo, por exemplo, que naquele momento algo interrompa, né? Algo se interponha entre Jesus e aquele que foi chamado. E aí Jesus ele ordena, né, a questão entre a lei dos homens e o discipulado. E é interessante que só o Senhor, né, pode falar desse modo. É dele a última palavra. E esse chamado ele é irresistível. Então, uma forma também, muitas vezes, de recusarmos o chamado, inventarmos desculpa, é justamente criarmos até situações que existam lei. Mas quando a lei se interpõe entre o que você quer, importa que obedeça aos homens, né, ou a Deus. É uma questão que a gente precisa colocar diante do Senhor. E o terceiro, dentro dessa passagem, ele entende o seguinte, que ele pode criar as condições para o discipulado. E é para ele o cumprimento das condições, e com isso transforma um programa humano a ser realizado segundo o seu próprio julgamento. A forma como fez própria oferta, a forma como ele fez a própria oferta, anula o discipulado. Né? Ele faz o seguinte, disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro. Ou seja, ele que coloca a forma, ele que cria a forma como ele deve servir ao Senhor. É exatamente a passagem que nós lemos de Moisés. Senhor, envia outro. Por que você vai me enviar? São as diversas, né, desculpas que a gente coloca para servir ao Senhor. Então, nesse último, ele vai criar a condição. Ele quer colocar a condição como ele vai servir ao Senhor. Né? Então, e é interessante que, por exemplo, voltando agora lá para Êxodo, capítulo 4, verso 13, mas a quem Deus chama, se eu não sou qualificado? Né? E aí é um questionamento. Diante de Deus, uma grande desculpa é justamente a nossa falta de qualificação, a nossa dificuldade em acreditar que o Senhor pode realizar grandes coisas quando simplesmente obedecemos ao chamado, quando simplesmente obedecemos a sua voz. Leia comigo capítulo 1, 26 ao 29, de 1 aos Coríntios. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, essa percepção de falta, né, de qualificação também é uma desculpa. Também é uma desculpa. E é interessante porque ao chamado de Deus a gente quer acrescentar diversas coisas. Quando nós lembramos do próprio Jardim do Éden, quando Deus fala, quando Deus dá os mandamentos a Adão e Eva e fala que aquilo é suficiente, o diabo inflama o coração do homem falando que o que Deus falou é suficiente mesmo, né? Que será que aquilo que Deus deixou para nós através da sua ordem, né? Através da sua
palavra abençoadora, será que é o suficiente para nós? Então, inflamado pelo diabo, o homem cai. E aí nós adquirimos essa natureza, né, no corpo de Adão, mas restaurados em Cristo. No corpo de Cristo temos, né, poder, né, poder no sentido, Deus dá poder de sermos chamados filhos de Deus, fazendo parte desse corpo, trabalhando para esse corpo, né? E aí é interessante que nesse sentido a gente precisa, ao ouvir o chamado, ao corresponder ao chamado, a gente precisa ter 3 precauções. Primeiro, certificar que quem está chamando é o Senhor, de quem está ordenando é o Senhor. Confrontar com quem? Com a palavra de Deus. Mas muitos têm seguido o quê? Suas próprias experiências e deixando a vontade de Deus. É interessante quando a gente lê em 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 a 9, eu vou ler rapidamente para os irmãos aqui, com relação a identificar se é Deus, ainda que as experiências sejam melhores. É por isso que eu falo assim, devemos confiar plenamente na plenitude da palavra de Deus, na inerrância e na suficiência da sua palavra, porque temos a tendência de querer acrescentar diversas coisas à palavra do Senhor, principalmente quando as coisas parecem darem certo. Então, 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 ao 9, é justamente a passagem onde Davi ele é coroado rei, e ele ali naquele momento ele está trazendo a arca da aliança para Jerusalém. E aí está escrito dessa forma: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Ou seja, uma grande festa. Colocaram em carros novos, o povo estava se divertindo, o povo estava alegre com a vinda da arca do Senhor. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, não deveria ser feito daquela forma. Apesar de existir alegria, apesar de existir uma grande festa no meio do povo, não foi daquela forma que Deus havia ordenado. Não foi daquela forma que Deus deu a sua palavra. Então aconteceu aquilo, e a partir daquele momento, Davi foi se preocupar como trazer a arca, como ele deveria trazer a arca. Então isso também é para nós. Primeiro, certificar-nos que é Deus falando conosco, é Deus nos chamando. Através do quê? Através da sua palavra, através daquilo que Deus ordenou, sabendo que ela é inerrante, infalível e suficiente palavra do Senhor. E devemos crer, devemos responder de imediato, sem criar condições na nossa mente, porque aí a gente separa, né, o chamado de Deus da obediência, e sem obediência a nossa fé é morta, né? Então a palavra do Senhor fala que Deus nos predestinou para a santificação, e a santificação é estar dentro do corpo sendo nutrido pela palavra de Deus. Tá? Então é por isso também que não existe um cristianismo fora do corpo, porque é o corpo de Cristo que foi salvo.
né, é estando no corpo do Senhor, que fomos que podemos exercer o chamado de Deus, onde podemos compartilhar né, os elementos da ceia, rememorar o que o Senhor fez, aonde Deus é o cabeça, né? Então não existe um cristianismo também distante. Segundo ponto, né? E é interessante, só para fechar essa parte inicial, é interessante que Martinho Lutero falou assim, ainda que existissem diversos milagres de dia a dia, se for fora da palavra de Deus, para não seguir, né? Prefiro estar na palavra do que ter todos esses movimentos que a gente tem visto, e até muitas vezes visualmente grandes milagres, mas que a nossa segurança é permanecermos na palavra. E é interessante, termos confiança no poder de Deus. Segundo os Coríntios 4, versos 7 a 11, vai dizer o seguinte, sempre lembrando, e não para nos sentir inferiores, mas lembrando que nós somos o quê? Vasos de barro. Lembrando que nós somos vaso na mão do oleiro, e ele molda o vaso como ele bem desejar. Tá? Então, quando Moisés olha para dentro dele com um complexo de inferioridade, aonde isso limita, aonde isso cria uma condição à ação do Senhor, isso está errado. Mas quando nós olhamos e reconhecemos a nossa condição diante de Deus e que as coisas espirituais precisam ser realizadas no poder do Senhor, vamos lembrar que somos vasos de barro. Né? A Bíblia é clara em dizer isso, capítulo 2 de Coríntios, capítulo 4, de 7 a 11, de 2ª Epístola aos Coríntios. Né? Diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E o terceiro, devemos o quê? Nos sentir confortáveis com o plano de Deus, sabendo que, foi como eu falei no início, nós corremos desesperadamente por segurança. Aonde nós vamos encontrar segurança? Quando firmarmos a nossa casa sobre a rocha. Essa é a verdadeira segurança eterna. Queremos conforto. Aonde nós seremos consolados verdadeiramente. Não nos sentiremos sozinhos na presença do Senhor. Deus ele falou para Moisés, eu serei contigo. Deus não nos desamparará. Deus vai falar com Josué também. Não temas, eu sou contigo. É interessante. Conforto, segurança e felicidade. Felicidade nós encontraremos no Senhor. A verdadeira felicidade nós encontraremos na obediência da palavra de Deus. Se vermos de fato as bem-aventuranças, a felicidade, nós devemos crer que aquelas condições, apesar de contrárias à nossa natureza, são as verdadeiras condições que trazem felicidade no Senhor quando estamos no Senhor e passamos por todas aquelas situações, porque Deus tem uma promessa. E aí justamente devemos descansar. Eu vou ler aqui, verso 19 a 20. Por quê? Por que devemos descansar? Porque Deus conhece os nossos temores. Deus ele vai começar a tratar com Moisés de uma forma maravilhosa, tirar aquelas situações. Capítulo, dando uma puladinha, né, dessa parte que ele coloca diversas condições, você vê que Deus vai estar tratando com Moisés para que realmente ele consiga,
né, corresponder a esse chamado. Então, capítulo 4, 19 a 20, ele vai justamente falar, Moisés ele já está distante há muito tempo, e ele havia até esquecido, né, o sinal da aliança, né, e Deus vai restaurar, vai rememorar, vai relembrar. No capítulo 19, ó, o capítulo 4, verso 19 de Êxodo, diz assim, ó, disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai e torna para o Egito, porque são mortos todos que procuravam tirar-te a vida. Ou seja, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus vai estar em diversos pontos da tua vida tomando conta de você, vai estar tomando conta de mim, Ele está tomando conta da sua igreja. E aí todos que procuravam a morte de Moisés já morreram. Deus já tratou. Ó, tomou, pois, Moisés sua mulher e seu filho, fez-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Ou seja, Deus vai usar aquilo que você tem. Aquela vara era Moisés que estava apacentando, agora essa vara é a vara de Deus. Deus vai usar aquilo que você tem, foi o que eu estava falando. Deus usou, né, toda a história de Paulo, Deus usou toda a história de Moisés. Deus vai usar você naquilo que você foi consolado, e naquilo que nós somos consolados, vamos ser o quê? Consoladores de muitos. Vamos poder consolar muitos. Ó, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei te posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, uma estalagem encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então é interessante que Deus exige novamente, né, e aí novamente vamos ver a exigência do cumprimento dos mandamentos, daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus estabeleceu naquele momento como aliança do povo, e a necessidade que Moisés tinha também de recobrar, mesmo com a desculpa de que ele estava muito tempo distante e que ele preferiu esquecer todas as coisas. Meu irmão, a palavra do Senhor, ela precisa ser cumprida, né? E é interessante que, no final, apesar de todas as circunstâncias adversas, Deus vai nos dar bom êxito. Deus vai ser conosco. E tudo aquilo que Moisés temia, né, o povo não crer, Deus não estar com ele, toda a língua pesada, toda a questão de dificuldade de eloquência, Deus vai tratar e vai mostrar no verso 31 do capítulo 4 que Deus tem resposta. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é para ser cumprida, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. E lembrarmos que naturalmente temos grande dificuldade de servir o Senhor, criamos diversas condições, queremos diferenciar o momento do chamado do momento da obediência. Por quê? Por causa dessas condições que nós criamos faz com que isso aconteça, mas o nosso chamado, é interessante quando a gente lembra de um chamado eficaz, é justamente a vida de Levi Mateus. Ele ali na colheitaria, e Deus o chama, e a Bíblia fala que imediatamente aquele homem abandona tudo e segue a Jesus. E esses diversas outras personagens que nós lemos, esse jovem rico que colocou condições, que não achava os mandamentos suficientes, e que as riquezas eram um impedimento, né, ao serviço do Senhor, realmente o impediu. Vimos as diferentes formas, né, dos discípulos querendo chegar perto do Senhor. Um que não foi chamado era um entusiasta, mas você precisa ser chamado por Deus, né? Outro que colocou condições da lei, né, até criando condições que seriam até bem aceitas diante da sociedade, mas é por isso que a palavra
fala, pregai a tempo e fora de tempo, devemos ser luz e sal, devemos ser uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, aquilo que Deus nos deu, devemos a todo momento demonstrar. Então, vivemos um momento onde tentam de todas as formas reprimir, né, a nossa fé. Então é um momento que nós devemos colocar diante do Senhor, momento de quebrantamento diante de Deus, de voltarmos, né, para a palavra do Senhor, entendermos que ela não precisa de complemento, ela não precisa do homem, pelo contrário, o homem que precisa dela. Vemos aqueles que tentam criar condições de como vai servir ao Senhor, mas que no tratamento de Deus para o seu povo, individualmente, né, um chamado específico no serviço de Deus, quem vai fazer por nós, né, Deus vai utilizar tudo que nós temos, tudo que apresentarmos diante do Senhor, Deus ele vai estar utilizando, Deus será glorificado e vamos ver que realmente pessoas serão tocadas, né, através da sua vida, correspondendo ao chamado, né, deixando que Deus trate todos esses impedimentos. E mais uma vez Deus vai ser glorificado. Meus amados irmãos, desculpa, né, a correria da palavra, mas que o Senhor continue falando através dessas passagens, que você possa fazer a leitura do capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, dessas passagens que nós lemos do jovem rico, dos discípulos que querem seguir a Jesus, das bem-aventuranças, né, da 1 Coríntios, 2 Coríntios, que você possa anotar e que você possa meditar na palavra do Senhor. Chegamos momentos, meu irmão, no momento da história, em que devemos voltar à simplicidade do Evangelho. Devemos crer, devemos orar. Meu irmão, é que Deus nos abençoe em nome de Jesus.